Olá, bem-vindos a mais um vídeo RH VIP com Procard. Hoje um tema muito especial, anotei aqui para vocês sobre expansão e desenvolvimento. Muitas empresas acham que expandir é abrir novas empresas, abrir novos produtos, é crescer cada vez mais, aumentar o número de clientes. E isso faz parte, sim, de um processo de expansão, mas desenvolvimento é diferente. O que essa empresa está desenvolvendo? Qual o desenvolvimento que ela fez para que possa haver uma sustentação do mercado? Às vezes ficamos tão atinados, né, em como expandir, como crescer, o que o mercado está ofertando e não nos desenvolvemos internamente. Você já deve ter me ouvido falar aqui sobre a teoria PP, pessoas e processos. Quando eu trabalho pessoas e processos eu trabalho, posso trabalhar também o desenvolvimento nele, e pessoas eu preciso trabalhar um desenvolvimento. Sintetizando para você, falando de uma linguagem mais simples, para que eu expanda cada vez mais, para que a minha empresa expanda cada vez mais rumo ao Brasil ou ao mundo, eu preciso desenvolver o meu time. Senão fica um determinado sentimento em que o empresário está numa página, o colaborador está em outra, ou vice-versa, ou às vezes o mercado está falando de uma coisa, você está falando de outra, e você precisa entender o que o cliente quer ouvir você falar. Por exemplo, se você é um advogado, você começa o tempo todo a falar de um termo juridiquês, o tempo todo falando de legislação nas redes sociais. Vocês acham que os clientes vão querer ouvir você? Claro que não. Já sentou numa roda de amigo, onde o amigo começa a falar o tempo todo de coisas técnicas, de conhecimento específico, e às vezes o assunto fica cada vez mais chato e pesado? Dentro da empresa tem tudo a ver com desenvolvimento, quando você entende qual o posicionamento que essa empresa precisa ter, qual o modelo de comunicação que ela precisa desenvolver para que ela abranja mais pessoas, para que ela mude essa posição no mercado, onde ela para de querer vender o tempo todo e o cliente é quem quer comprar essa empresa. Então, dentro de um planejamento de expansão e desenvolvimento, é importante que eu me desenvolva para depois expandir, que eu me qualifique cada vez mais para que depois eu expanda. Claro que na empresa, às vezes, primeiro vem um progresso, depois coloca a ordem, né? Mas quando você trabalha a ordem do desenvolvimento e o progresso, você tem menos dor de cabeça lá na frente. Então, a gente no mercado, quando você vai para uma experiência de crescimento, você vai ser promovido para um cargo, geralmente, na grande maioria das vezes, essa promoção acontece quando você já se desenvolveu na função que você estava, ao ponto que aquilo que você faz fica pequeno para você, você sabe muito mais que aquilo, você se expande muito cada vez mais, aí chegou a hora de você expandir. Então, se eu pudesse te dar uma dica nesse vídeo de hoje, não queira colocar expansão antes de desenvolvimento. Senão aquela longa história, um passo maior que a perna, você abraçou demais e não conseguiu trazer tudo para você. E eu quero que você pegue esse vídeo e coloque dentro de um planejamento o que você precisa desenvolver, qual habilidade você precisa desenvolver, que tipo de parceria você precisa desenvolver para que então você consiga colocar um plano de expansão. Expansão requer estrutura, expansão requer estratégia e estratégia e expansão requer desenvolvimento.